Graça e paz, irmãos. Vamos continuar a nossa série de estudos em 1 Pedro, esta carta tão preciosa, por meio da qual Deus nos tem ajudado, auxiliado a enfrentar os sofrimentos da vida de modo a glorificar a Deus, vivendo para a glória de Deus em meio ao sofrimento e também com a esperança e com o coração na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o nosso estudo é em 1 Pedro, capítulo 4, versos de 7 a 11. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra. Hoje nós vamos falar à luz deste texto sobre o tema Vivendo perto do fim, vivendo próximo do fim. Vocês observaram aí que Pedro começa esta perícope dizendo: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Ele fala muito sobre isso na sua carta, inclusive no último estudo, ele disse assim: para que no tempo que vos resta na carne, tanto falando da brevidade da vida, como também da iminente volta do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. Cristo inaugurou os últimos dias, já falamos também sobre isso. Estamos vivendo nos últimos tempos, no fim. Hoje, com essa pandemia, catástrofes naturais, terremotos, ciclones, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, apostasia, perseguição à fé cristã, imoralidade. Neste ano de 2020, muitas pessoas têm se perguntado sobre a volta de Cristo. Será que são sinais da volta de Cristo? Claro que é difícil para nós dizermos, isto é tal sinal, isto é aquele sinal, mas Jesus Cristo disse para nós estarmos atentos aos sinais e sabemos entender e compreender os sinais. Desde que Cristo subiu aos céus, nós estamos vivendo nos últimos tempos. É claro que para os cristãos desta época, estava um pouco mais longe do que está para nós hoje. Hoje está mais perto ainda a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os cristãos primitivos tinham algo muito interessante. Eles esperavam que Jesus fosse voltar dentro daqueles dias, dentro daquele primeiro século. E é maravilhoso observar o que este entendimento trouxe de modo prático na vida desses irmãos. Como eles viveram um evangelho lindo de ser observado e de ser vivido. Como se desapegaram deste mundo de forma maravilhosa, glorificaram a Deus, morreram por Cristo e testemunharam com tanta ousadia. E não é diferente para nós também hoje. Não vamos sair por aí marcando datas, mas nós sabemos que a volta de Cristo está próxima. Ele diz que vem como ladrão, ou seja, não sabemos a hora que ele vem. Ele pode vir a qualquer momento. Maranata, vem Senhor Jesus. Esta é a nossa vitória, é a nossa esperança e deve ser o desejo do meu e do seu coração. É triste que o meu evangelho, que enfatize tantas bênçãos terrenas, queira o céu aqui e agora, que tira dos crentes esta expectativa da volta de Cristo. E muitas igrejas, muitos púlpitos nem falam da volta do Senhor Jesus, desta bendita esperança. E aqui Pedro vai nos ajudar a fugir de pelo menos dois extremos. Um é aquele de você cair num fatalismo e ficar aí ocioso dizendo: eu não preciso fazer nada para Deus, não preciso fazer nada neste mundo, Jesus vai voltar mesmo, um dia tudo vai acabar, Jesus vai trazer novos céus e nova terra, então não devo me preocupar com nada. Este é um extremo que a Bíblia não ensina. O outro extremo é quando nós fazemos assim, caímos num fanatismo, começamos a marcar datas, começamos ali a estudar calendários e tentar adivinhar a volta de Cristo, ou quando ficamos aí procurando bestas, chifres e por aí vai em tudo quanto é acontecimento e ficamos paranoicos e aí também entramos num desespero, começamos aí a ver anticristo em tudo quanto é lugar e o desespero bate o nosso coração. Pedro vai nos ajudar a como viver no limite do tempo,
Como viver perto do fim? Qual deve ser a postura do cristão faltando pouco tempo? Aliás, você já reparou que quando você tem pouco tempo, às vezes nós nos desesperamos? Quando você percebe que está atrasado, quando alguém cobra o seu tempo, quando você está arrumando para sair, para viajar, às vezes o que a gente faz? A gente sai desesperado, a nossa prioridade é totalmente distorcida, a gente esquece de muitas coisas, esquece de objetos, esquece de situações, nossa mente fica voada, né? Porque a gente tem dificuldade de agir em desespero. Então não é desespero. Pedro vai nos ajudar a como viver perto do fim. Bom, em primeiro lugar, viver perto do fim significa saber se portar. Pedro diz aí, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, ou seja, em razão disso, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Em primeiro lugar é saber como se portar. Ele diz criteriosos e sóbrios. Ser criterioso é a ideia de ter juízo, é a ideia de ter discernimento, de saber julgar todas as coisas, saber o que é verdadeiro, o que é mentira, saber aquilo que procede de Deus e aquilo que é heresia. Afinal, perto do fim não faltam teorias das mais mirabolantes e heresias apocalípticas, tentando marcar a volta de Cristo, distorcendo os sinais e por aí vai. Então, para não cairmos em heresias, Jesus alertou acerca de falsos mestres, de falsos sinais e de falsos cristos. Então precisamos ser criteriosos, precisamos ter discernimento, sabedoria, julgar todas as coisas à luz da palavra, saber separar as coisas. Esta é a ideia de critério. Nós temos critério à luz da palavra de Deus e para isso precisamos conhecer as Escrituras e ter intimidade com o Espírito Santo através da palavra e da oração. Precisamos ser criteriosos para conduzir a nossa vida, fugir das paixões carnais, da mentira, do orgulho, de uma vida pecaminosa e glorificarmos a Deus com uma vida de santidade. Quanto mais nós estamos certos da volta de Cristo e quanto mais este é o desejo do nosso coração, mais nós vamos desejar as coisas do céu e uma vida de santidade. Mas é critério também para nós entendermos que, embora deva haver este desejo no coração pela volta de Cristo, ardente e cada dia mais ardente, é este desejo e esta certeza que deve nos desimpedir de todas as dificuldades para glorificar a Deus nesse mundo. Não devemos cair numa fuga, vivemos de maneira utópica, alienada do mundo. Nós devemos glorificar a Deus neste mundo, mas não devemos nos esquecer do céu. Deve haver aí este equilíbrio. Os cristãos estão inseridos na sociedade. Quer você tenha a profissão que seja, quer seja um momento de lazer, de família, de posição política, de seja qual for a área da sua vida, das esferas da vida humana, nós precisamos de critério para saber como glorificar a Deus. E sóbrios é o contrário de ébrio, de alguém que perdeu o juízo. Geralmente nós usamos isso por causa da bebida, mas a Bíblia diz que os homens se embriagam do pecado. Ser sóbrio é se manter em pleno juízo, em plena consciência e sabedoria que vem do alto, ou seja, não ser movido pelos vícios da carne, pelas paixões da carne, não estar embriagado pelo mundanismo, pelo pecado, não ir na onda do mundo, do mundanismo, das suas filosofias, do seu comportamento, do seu estilo de vida, mas é sermos sóbrios, mantermos a sobriedade em meio a uma humanidade, uma sociedade embriagada pelo pecado do seu coração. Então, em primeiro lugar, saber se portar. Segundo lugar, viver no limite, viver perto do fim, significa dedicar-se à oração. Precisamos nos dedicar à oração. Pedro diz, a bem das vossas orações. Em outra tradução, dedique-se à oração. Nós precisamos de uma vida de oração. E para quê? Porque oração é o nosso respirar, é a comunhão com Deus que nos salvou. Se nós fomos reconciliados com Deus, nós devemos desfrutar, deve ser um deleite, não deve ser um fardo, uma obrigação. É claro que a oração requer uma disciplina, mas deve ser um deleite na nossa alma falar com Deus. E em meio a esta caminhada que nós precisamos de oração, justamente para termos uma vida criteriosa, para sermos sóbrios, porque nós dependemos totalmente de Deus, nós precisamos colocar diante dele as nossas ansiedades, nós carecemos de direção, nós carecemos de perdão, nós precisamos praticar a gratidão, o louvor, nós precisamos interceder
uns pelos outros. Por isso que a Bíblia nos exorta a vários tipos de oração, a orarmos uns pelos outros, a orarmos confessando os nossos pecados, a orarmos rendendo graças, a orarmos adorando, a orarmos lançando sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas petições, confiando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É pela oração que nós vencemos a ansiedade, segundo Paulo em Filipenses. Por isso que Paulo também diz que nós devemos orar sem cessar. Jesus orou durante todo o seu ministério e também nos exorta a orar. Nós precisamos orar pelas autoridades, orar pela igreja. Paulo nos ensina a orar pela obra missionária. Ele orava e ele mesmo pede oração. Por exemplo, Efésios capítulo 6, ele diz: orai também por mim. A oração é nós confiarmos em Deus, dependermos dos recursos do alto. E Deus, segundo a sua riqueza em glória, aquele Deus que faz muito mais do que nós possamos pedir ou pensar, é este Deus diante do qual nós colocamos as nossas orações. Nós carecemos de praticar uma vida de fato de oração, sincera, com fervor, com constância. Muitas vezes a nossa frieza de coração, a nossa frieza diante do culto, a nossa frieza ao pegar a Bíblia, a nossa indisposição de servir, de evangelizar, de testemunhar, quando nós não conseguimos vencer a carne e o pecado, muitas vezes isso é falta de oração, é falta de nós dobrarmos o joelho, falarmos com Deus e ouvirmos também o que Ele tem a dizer por nós. Viver perto do fim é conversar com aquele Deus, pois breve nós vamos nos encontrar com Ele e Ele virá nos ares nos buscar, o nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, para viver perto do fim, para viver no limite, é necessário também, além de saber nos portar, além de orar, de dedicar-se à oração, de amor. Pedro diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Quando Pedro diz aqui acima de tudo, eu me lembro lá de Paulo em Colossenses. Paulo fala algo muito parecido, quando ele diz lá no capítulo 3 de Colossenses, abra aí a sua Bíblia, capítulo 3 de Colossenses. Paulo vai nos dizer aqui o seguinte, capítulo 3, 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha como os autores do Novo Testamento são tão harmônicos, não é verdade? Pedro aqui também diz: acima de tudo, porém, tende amor. E aqui não é qualquer amor, mas é amor intenso. A palavra intenso aqui que Pedro escolheu é a mesma usada para os atletas, quando eles esticavam ao máximo o seu corpo, os seus músculos se esforçavam ao máximo para ganhar, para chegar na frente na corrida. Esta ideia deste amor é um amor intenso, é um amor que se esforça, é um amor que exige dedicação, empenho, sacrifício, pois de fato amor dói, amor envolve riscos, amor é um amor sacrificial, o amor bíblico. E acima de tudo, porque o amor resume toda a lei, não é que o amor substitui a lei. Sem a lei, o amor fica vazio, vira mero sentimentalismo, vira algo humanista, vira bajulação. O conteúdo do amor é a lei. Paulo diz em Romanos isso, que a prática da lei é o amor é a prática da lei. Quando Jesus resumiu o amor ou a lei em amar a Deus e ao próximo, ele não substituiu a lei, mas ele está dizendo que a essência da lei é o amor, a força da lei é o amor, o resumo da lei, a essência da lei de Deus é amor. Por quê? Se eu pratico a palavra de Deus, a lei de Deus para com Deus e para com o próximo, eu estou amando. Então, amor não é mero sentimento, é uma atitude do coração, é uma vontade, é uma disposição que resulta em uma prática. Por isso que Jesus diz: se vocês me amais, guardareis os meus mandamentos. Como eu sei que amo a Deus e que amo o meu próximo? Quando eu vivo de acordo com a palavra de Deus, quando eu busco cumprir o mandamento. E aqui diz: amor intenso uns para com os outros. E se você ler Provérbios 10, 12, que é o que Pedro aqui está citando, né? Ele vai dizer o seguinte: porque o amor cobre multidão de pecados. Não quer dizer que o amor varre o pecado para debaixo do tapete. Não quer dizer que o amor é conivente, que o amor aprova, bajula, faz vistas grossas. Senão não seria amor. Seria amor próprio, medo de perder a outra pessoa. Seria amor ao próprio ego, medo de ficar mal com alguém, de causar algum transtorno. Mas
O amor cobre multidão de pecados. É a ideia de que o amor, ele não vai levar você a difamar alguém, a destruir a vida de alguém, pois é isso que nós fazemos, né? Nós espalhamos os podres de todo mundo, acabamos com a moral da pessoa, com a imagem da pessoa, nós fofocamos, nós espalhamos más notícias. Elogiar que é bom a gente tem dificuldade, né? Mas fofocar, destruir a imagem do outro, nós temos muita facilidade. E por quê? Quando eu destruo a imagem de alguém, eu me exalto, não é verdade? A gente fala assim, ó, você viu o que fulano fez? Ah, se fosse eu, jamais faria isso. Nossa, onde que fulano estava com a cabeça? Eu não faria uma coisa dessa. O que você está dizendo? Fulano é inferior a mim, eu sou superior. Eu me exalto diante do defeito do outro. Mas aqui, Pedro está dizendo, o amor cobre multidão de pecados, porque é um amor que redime, é um amor que compreende. Este amor é um amor que restaura, é um amor que exorta, é um amor que corrige, é um amor que busca levantar a pessoa e não destruí-la, busca a restauração do faltoso. Este é o conceito aqui de cobre multidão de pecados. Claro que é só Deus que pode perdoar pecados, mas nós, quando agimos em amor uns com os outros, nós não vamos destruir o outro. Se ele está no buraco, a gente não vai ajudar ele a afundar mais e cair. O amor vai ajudar a pessoa a se erguer e a levantar. Quanto mais próximos do fim, mais a igreja precisa se atentar a isso. Principalmente porque Jesus disse que um dos sinais dos tempos é que o amor se esfriaria. Que Deus tem misericórdia de nós. Como o amor tem se esfriado e muitas vezes mesmo no seio da igreja. Deus tem misericórdia de nós. Quarto lugar, viver perto do fim, viver no limite. Implica em servir, disposição para servir. Nós vimos aqui que nós precisamos saber nos portar, nós precisamos nos dedicar à oração, precisamos amar de modo intenso e agora nós precisamos também servir. O texto diz aí, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Além de amor mútuo, uma das expressões deste amor, e uma das mais gritantes no contexto aqui de Pedro, era a hospitalidade. Aqui Pedro ressalta a hospitalidade porque era algo muito importante no Oriente, no contexto bíblico. Era uma afronta gravíssima, um pecado gravíssimo você não receber alguém. Inclusive na lei de Deus havia isto, uma lei para que as pessoas hospedassem e tratassem muito bem os viajantes, os peregrinos e até se fossem inimigos. E a exortação vem também para o Novo Testamento, época em que a igreja estava sendo perseguida, muitos cristãos deixando a sua casa, ou missionários peregrinando e fazendo viagens longas e careciam de hospitalidade. E as hospedarias nesta época eram extremamente precárias, muitas vezes era misturado com prostíbulo, havia ali práticas imorais, bebedices e tudo mais, e era complicado para que um missionário ali ficasse. Então a importância da hospitalidade, mas nós poderíamos aplicar isso a qualquer necessidade dentro da igreja, a qualquer outra atitude que nós poderíamos ter prática de amor. E tudo isto, Pedro diz aqui, sem murmuração, sem reclamar, com gratidão, fazendo para o Senhor. Murmuração é um dos pecados mais terríveis que a gente encontra na Bíblia. Pense em Israel no deserto, como a murmuração destruiu aquele povo, como a ingratidão no coração daquele povo, a reclamação foi o fim daquele povo no deserto. E a mesma exortação continua para nós hoje, sem murmuração. Pedro ainda vai dizer, servir uns aos outros. Quanto mais perto do fim, vivendo no limite, mas nós devemos assumir a nossa identidade. Nós somos servos. Isso vai na contramão da sociedade atual, totalmente humanista, que quer ser servida, quer tudo na mão, se acostumou com tudo no automático, né? Se acostumou a receber tudo por delivery, a reclamar, a usar o saque lá para reclamar, né? Eu tenho meu direito, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Isso até para com Deus, nós achamos que só temos direitos de pedir a Deus, de reclamar, de exigir. Deus não está bom, Deus não, eu não estou satisfeito, Deus eu quero assim. Ah, Deus, por que eu não morri no Egito? Ah, eram melhor as cebolas do Egito. Nós também murmuramos. E olha que Deus já nos deu
o seu melhor, que é Jesus Cristo. Servir uns aos outros, esta expressão do serviço, servir uns aos outros. Nós precisamos nos ver como servos. Somos filhos, sim, em Cristo Jesus, criados à imagem e semelhança de Deus, mas somos servos. E o próprio Senhor Jesus, ele veio para servir, e ele serviu dando a sua vida. Lembre-se lá do episódio em que Jesus lava os pés dos discípulos, fazendo ali um serviço de escravo. O próprio Senhor da igreja fez isso e ele diz: vocês não são maiores do que o Senhor. Quem somos nós para nos acharmos mais do que Deus? E de que nós vamos à igreja só para sermos servidos. E a gente chega lá e quer ter uma luz boa, bancos confortáveis, uma música boa, um bom sermão, e que o culto seja exatamente do jeito que a gente quer. O culto foi longo demais, o culto foi curto demais, teve isso, teve aquilo, não teve aquilo outro. E a gente só sabe reclamar porque nós temos uma mentalidade de clientes e não de servos. Nós vamos à igreja para ser servidos. Pior ainda, são aqueles que enxergam o dízimo como mensalidade, que acha que está pagando uma mensalidade, que acha que está pagando o salário do pastor ou do obreiro e por causa disso querem administrar o seu dízimo, saber o que está acontecendo. Eles não entregam de coração, não entregam para o Senhor, não entendem que antes de tudo é uma atitude para com Deus. Eu entrego a Deus na casa do Senhor e é para a obra de Deus. Não é uma mensalidade, nós não vamos ter essa mente de entregar para ter um retorno. Você é servo e todos nós recebemos dons, é o que Pedro diz aí. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como despenseiros da multiforme graça de Deus. Paulo vai dizer em Efésios que o Cristo exaltado derramou sobre a igreja capacidade através do Espírito Santo, dons, aptidões, sejam habilidades que Deus já te deu naturalmente pelo nascimento, que você desenvolveu pela graça comum de Deus, e que com a conversão isso é potencializado e redirecionado para a glória de Deus, porque antes nós vivíamos para nós mesmos e para o pecado, mas com a regeneração os dons e aptidões ganham agora uma nova direção, um novo sentido, ou sejam os dons espetaculares que o Espírito Santo dá. E aqui dá a todos, não é uma elite especial, não é quem foi batizado uma segunda vez, é a todos os crentes. Aqui diz que todos receberam, serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Não tem ninguém na igreja que não tenha dom, porque tudo que nós temos é dom. Nós temos várias listas de dons nos evangelhos, aliás, nas cartas, nós temos várias listas de dons, e dom é algo que você recebeu, não é mérito seu, não foi você quem conquistou. Deus te deu, não para você usar para você mesmo, não para você usar de forma egoísta, não para você esconder os seus tesouros e enterrar os seus talentos, mas para você servir. Nós recebemos dons para servir, mas é triste que a gente usa as nossas habilidades e dons para nós mesmos, para construir uma vida aqui neste mundo. E diz aí, como bons despenseiros, que tipo de servos nós somos na igreja? Despenseiros é aquele profissional dentro da casa que serve a mesa, que vai e prepara o jantar, que observa as necessidades da família e dos visitantes, vai à despensa e pega o alimento necessário para aquela necessidade. Ou seja, como despenseiros, nós precisamos conhecer bem a despensa, que é a palavra de Deus, precisamos conhecer bem os nossos irmãos e as suas necessidades. Para quê? Para que a gente administre bem os dons que nós recebemos, para que consolemos aqueles que precisam de consolo, confortemos aqueles que precisam de conforto, para que nós exortemos aqueles que precisam de exortação, para que nós possamos corrigir os que precisam de correção, instruir os que carecem de instrução. Nós precisamos estar atentos às necessidades uns dos outros. E Pedro diz, conforme a multiforme graça de Deus. Olha que maravilha, a despensa que Deus dá à sua igreja, aos seus filhos. Ele chama aqui da multiforme graça de Deus. Graça novamente porque é um favor que nós não merecemos. E multiforme porque a graça de Deus, aqui a ideia é multicolorida, tem múltiplas formas, tem vários tons, muitas tonalidades. E por quê? Porque a graça de Deus é suficiente para o homem como um todo. A graça de Deus
ela tem uma cor para cada situação na nossa vida. Se a sua vida, se a situação ficou feia, né, nós temos aí uma cor para essa situação. Há um tom para cada aspecto da vida humana, porque a graça de Deus é multicolorida, ela é multiforme. Nós fomos chamados para servir. Irmão, você foi chamado para servir e Deus nos deu tudo nas mãos para a gente servir. Já pensou você dar uma tarefa para alguém e não dar material? Você não dá as ferramentas, você não dá o produto e dizer se vire e faça? Não é isso que Deus fez. Deus nos deu os produtos, Deus nos deu as ferramentas, Deus nos capacita. E o que Ele quer de nós? Obediência, disposição de servir. Meus irmãos, o dia se aproxima. Estamos vivendo no tempo do fim. O que você tem feito com a sua vida? Pedro nos exorta, é tempo de servir. Quinto lugar, viver no limite, viver perto do fim, significa viver na dependência, significa depender de Deus. Pedro diz aí, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Aqui é uma maneira de servir, de edificar, de edificação mútua. Como aquele que recebeu o dom de ensino, de pregação, de exortação vai fazer. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Paulo vai dizer que ele se empenhou por pregar, por ensinar todo o oráculo de Deus. Quando ele esteve, por exemplo, lá em Éfeso, 3 anos, ele se dedicou a ensinar as Escrituras. Oráculos de Deus é um sinônimo de palavra de Deus, de escritura sagrada, de Bíblia. Ou seja, se alguém se levanta para falar dentro da igreja, tem que falar de acordo com a palavra de Deus. Temos que conferir, temos que ser bereanos. Não podemos ir ao sabor de todo o vento de doutrina, de supostas novas revelações, novas direções que Deus dá à igreja. Nós precisamos firmar os nossos pés na palavra de Deus. Se alguém fale de acordo com o que Deus já falou. Fale de acordo com a palavra de Deus. Fale segundo Deus e não segundo homens, não segundo o seu coração. Porque a igreja é edificada na palavra. Nós somos santificados na palavra. Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. As Escrituras Sagradas são tudo o que nós precisamos para servir a Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E Paulo vai dizer, Timóteo, permanece, não arreda o pé daí. Permanece naquilo que você aprendeu desde a infância e que sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Leia, por exemplo, Salmo 19, principalmente a partir do 7, quando Davi exalta a palavra de Deus. Ali ele mostra a sua suficiência, como a Bíblia é maravilhosa e suficiente para o homem. A Bíblia basta, ela é suficiente, ela é útil para todo o propósito. Isso significa o quê? Dependência. Quando falamos de acordo com a palavra de Deus, nós estamos dizendo assim, nós dependemos de Deus, nós dependemos da voz de Deus, precisamos da direção de Deus. E diz, se alguém serve, façam na força que Deus supre. Porque não é na nossa força, não é na nossa inteligência, não é na nossa capacidade, não é segundo os recursos humanos. Não quer dizer que Deus não nos dê estratégias, que Deus não nos dê sabedoria, discernimento, bom senso, ferramentas maravilhosas, tecnologia, como estamos tendo agora. Mas isso tudo deve ser reconhecido como bênção de Deus. Nós dependemos de Deus. Devemos fazer na força que Deus supre. Por isso que Paulo diz, quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque quando eu acho que eu sou forte, eu vou depender de mim mesmo. Mas quando Deus revela a minha fraqueza, como por exemplo colocando um espinho na carne, a minha fraqueza vai ressaltar como Deus é forte. O que vai ficar em evidência é o poder de Deus. E em sexto e último lugar, perto do fim, nós devemos também glorificar a Deus. Diz aí, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo isso é para a glória de Deus. Viver perto do fim desta maneira é para glorificar Deus. E glorificar Deus é o deleite da nossa alma. É a razão de existirmos. É o fim principal de todos os homens. É o que traz sentido à nossa vida. O que preenche o nosso coração
é a glória de Deus. É a glória de Deus que nos traz alegria, satisfação, prazer. Não é ficar enfurnado numa igreja e ter atividades religiosas. Nós temos atividades exclusivamente religiosas, como o culto, a oração, o momento de louvor. Mas o cristão, ele entende que a vida toda é um culto. Quer trabalhando, estamos glorificando a Deus. Quer no lazer, estamos glorificando a Deus. Quer no entretenimento, estamos glorificando a Deus. Quer no relacionamento amoroso com a esposa, nós e o marido com a esposa e a esposa com o marido e com os filhos, nós estamos glorificando a Deus. Quer no trabalho, devemos glorificar a Deus. Em todas as áreas da vida, na ciência, nos estudos, a nossa vida é para a glória de Deus. Perto do fim, nós precisamos, como Pedro nos ensinou, saber nos portar. Nós precisamos amar intensamente uns aos outros. Precisamos servir uns aos outros conforme o dom que recebemos segundo a multiforme graça de Deus, sendo hospitaleiros, amando receber os nossos irmãos, porque Deus também nos recebeu. Deus nos acolheu como filhos. Nós estávamos perdidos e Deus abriu as portas da sua casa e nos recebeu na sua mesa. Precisamos receber uns aos outros. Precisamos também exercitar, além do serviço, a total dependência de Deus, para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, por meio de quem nós tudo fazemos. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. E que garantia, meus irmãos, que bênção que Pedro traz aqui ao nosso coração quando ele diz: a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por que a igreja deve ter esta ousadia, esta confiança, esta tranquilidade, esta paz para viver desta maneira, mesmo em meio às más notícias e a um mundo caído? Por quê? Porque nós sabemos que o Deus a quem nós servimos, a Ele pertence a glória. Ele é quem está no domínio. Não são os reis, não são os governantes, não são os homens maus, não são os políticos, não é o mundanismo, não é Satanás. Quem está no domínio é Jesus Cristo, não é a pandemia, não é um vírus, é Jesus Cristo. A Ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Que Deus nos ajude, meu irmão querido, a vivermos cada dia mais em que estamos perto do fim, a viver no limite para a glória de Deus. Um abraço, que Deus te abençoe. E não esqueça de se inscrever, tá bom, no nosso canal, Igreja Presbiteriana de Varginha. Logo abaixo aí do vídeo, no nosso canal, você vai encontrar o botão inscrever. Toca no sininho também, meu irmão, para você receber sempre sermões, avisos, para você não perder a hora do culto, tá bom? Estamos transmitindo os cultos online, para você receber sempre conteúdo da palavra de Deus. E também curta aí as nossas publicações, comente aí os cultos também, comente os estudos. Vamos aí trocar uma ideia e mutuamente nos edificarmos. Deus te abençoe e um abraço.